Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor vivo e ressuscitado. Que essa paz esteja convosco e com toda a vossa família. 13º domingo do tempo comum. A liturgia, desde o domingo passado, vem nos fazendo a pergunta: quem é Jesus? E podíamos dizer hoje: quem é Deus? Deus é o Deus dos vivos. Na primeira leitura, tirada do livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos de 13 a 15, capítulo 2, versículos de 23 a 24. O texto nos diz assim no versículo 13: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do mundo são saudáveis. Ou seja, o nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus que fez a vida para que ela seja vivida. A morte não tem poder. Por mais que ela queira nos convencer de que ela tem mais poder, o mal deseja que nos convençamos de que a morte é mais forte do que a vida. Mas a morte não é mais forte. E Cristo na cruz nos mostrou isso. A vida ressurge onde existia a morte. E é nesta vida que nós temos a vida. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é um Deus que quer que cada um de nós tenha essa vida em plenitude. Por isso, meus irmãos e irmãs, precisamos buscar muito essa vida, com intensidade. Precisamos buscar viver bem, felizes, plenos. Padre, mas e as dores e as tristezas? Domingo passado. As dores e as tristezas fazem parte, estão integradas na nossa existência. Mas Deus está conosco e é Ele que nos ajuda a vencer. É Ele que nos ajuda a superar toda a dor e toda a tristeza, para que possamos dar um salto de vida e de esperança, para que possamos dizer este sim à vida, a este Deus que é a vida em plenitude, este Deus da vida. O evangelho de hoje é belíssimo. Entre os textos evangélicos, ele ressoa de uma forma lindíssima. Capítulo 5, versículos de 21 a 43 do Evangelho de Marcos. São os dois textos que se intercalam. A cura da filha de Jairo, que é o chefe da sinagoga, com a hemorroíça. Jesus atravessa o mar, chega do outro lado. Os discípulos não têm fé. Os discípulos não conseguem entender quem é esse Jesus. Essa pergunta ainda está da semana passada na cabeça deles. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Quem é este? Este é o Senhor da vida. E agora eles vão ter duas provas disso. Interessante. Se nós ligarmos o domingo passado a esse, o texto vai crescer numa dimensão gigantesca. Os discípulos estão aprendendo e nós também. Eles atravessaram o mar com Jesus, mas ainda não entraram no caminho de conversão. Ainda não se decidiram por sair de homens velhos para homens novos, a assumir essa nova natureza de Cristo, a em Cristo descobrir a sua vida. Jairo e a hemorroíça descobriram isso. Jesus atravessa. Logo que ele chega, Jairo vem falar-se com Jesus. Versículo 22. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Ele não se conforma com a doença da filha. E ele acredita, mesmo sendo judeu, mesmo sendo chefe da sinagoga, ou seja,
estava num nível superior do judaísmo, ele acredita que Jesus pode fazer aquilo. Porque ele não chama Jesus simplesmente para consolá-lo, ele chama Jesus para curar a sua filha. Vem e coloca a mão nela para que ela seja curada e viva. A vida resplandece, a vida nasce. Ali está o primeiro exemplo. Um judeu que já tem fé em Jesus e os discípulos não têm. Um chefe da sinagoga, não é uma figura qualquer. E Jesus vai. No caminho surge uma mulher, doente há 12 anos de uma hemorragia, ou seja, era uma mulher muito doente. E que no mundo, nas diversas realidades que a rodeava, ninguém conseguiu curá-la. Nem o dinheiro que ela tinha. Tudo se perdeu para conseguir algo que precisava de uma coisa só: a confiança no Senhor. Aí diz o texto, que é um relato interessante, né? O verso 27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás no meio da multidão e tocou na roupa. Ou seja, a fé entrou pelos ouvidos na vida dessa mulher. Ela ouviu falar de Jesus e descobriu algo que podia, mais que os médicos, mais que todos os recursos, mais que o dinheiro. Mas essa fé veio aqui, olha, porque ela se dispôs a ouvir, ela se colocou nesse exercício. Ela percebeu este Deus que estava agindo ali no Cristo. Talvez ela não vai dizer que ele é o Cristo, mas ela percebe que aquele homem traz algo diferente. A fé entra pelos ouvidos, meus irmãos e irmãs. A fé, ela precisa ser anunciada, contada, rezada, dita, falada, proclamada. Você que é pai, você que é mãe, conte a fé para o seu filho e para a sua filha. Você que é avô, você que é avó, conte a fé. Diga dessa fé. Instrua os seus na fé. Não precisa saber muito. Conte a história. A história encanta, a história envolve, a história leva a fé. Essa mulher sofria. E daquele sofrimento, ela percebeu que Deus não a esqueceu. Ela podia ter dito, porque ela era impura mesmo, ela podia ter dito: Deus me esqueceu. Deus não me esqueceu. Ela vai por trás, por medo, por vergonha, e toca. E Jesus percebe. O que Jesus percebe, meus irmãos e irmãs? Alguém de fé. A pergunta que ele fez no barco semana passada: ainda não tendes fé? Por que vocês estão tão atarantados, não tendes fé? Por que vocês não estão medrosos? Ela não teve medo. E por que ela não teve medo? Porque ela tinha fé. Ela confiava no Senhor que estava ao lado dela e que ela ia conseguir vencer isso. E ali ela descobre o que faltava na sua vida: o Cristo, a vida nova. E ela toca. E ao tocar, o Cristo a procura. E é interessante que ele não encontra. Porque ela não tinha uma marca, uma estrela na testa. Não tinha nada. Mas ela se apresenta. Ela podia ter ficado quieta. Ela se apresenta: Senhor, sou eu. E ele diz: você está curada. Ele não pergunta qual é a doença. Ele não sabia qual era a doença. Ela não contou qual era a doença. E o que Jesus vai dizer? Você está curada. Ouçam o que ele disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. E ela estava curada da doença, mas pela fé que a conduziu.
porque ela teve coragem de se abrir e de buscar esse novo. E Jesus continua o seu caminho, mostrando que o nosso Deus é um Deus da vida. Chega à casa de Jairo. Jairo podia ter sido mesquinho e dito ao Senhor: deixa ela para depois, preciso ir lá ver minha filha. Não. Jairo esperou junto com o Senhor e desceu. Todos disseram: a sua filha já morreu, Jairo, deixa para lá. E Jesus foi junto. Jesus foi, o Jairo confiando nessa presença de Deus, nesse Deus que agia através de Jesus, e foi. Chegando lá, entraram. A primeira coisa que Jesus tira dali é aquilo que não conduz. Isso é a conversão. Essa mudança, esse caminho de atravessar para outra margem, o medo precisa sumir. A arrogância de Jó precisa sumir. Mas também a zombaria, a descrença precisa sumir. Tanto que Jesus vai dizer: para que tudo isso? Para que todo esse escândalo? Para que todo esse estardalhaço? A menina está viva. E por que ela está viva? Ela está viva porque ali está o Deus da vida. E eles tiram um sarro da cara dele, porque ela já morreu. Ele entra lá, chama a menina e a menina se levanta. Ela tinha 12 anos. Essa menina restaura a sua vida, porque agora com 12 anos ela se torna uma mulher, logo vai contrair um matrimônio e caminhar a sua vida à frente. Jesus abre o caminho de vida para essa menina. Ele abriu o caminho de vida para a hemorroíça, ele abriu o caminho de vida para a filha de Jairo, ele abre o caminho de vida para nós. Mas aí vem a pergunta: em que Deus você acredita? Quem é esse Jesus para você? Ele é um Deus da vida ou é um Deus da morte? Ele é um Deus que oferece a vida, que traz essa vida em plenitude, ou é um Deus que traz a morte? Muitos ainda estão presos no Cristo, no Deus que castiga, que expulsa, que separa, que divide. E esquecem de descobrir esse Senhor que caminha conosco, que está ao nosso lado. Este que é o Deus da vida. Fique com Deus, meus irmãos e irmãs, e nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça deste Senhor que é a vida em plenitude. E com o salmista diga sempre, no Salmo 29, eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes a minha vida da morte. Deus abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.